E tem nomes especulados no Corinthians que eu posso descartar. Antes de gravar esse vídeo aqui dos Estados Unidos, conversei com um dirigente importante do Timão para perguntar, por exemplo, se Bakayoko, volante francês que já jogou pelo Chelsea, pode virar reforço. Ou se Luiz Henrique, zagueiro brasileiro com passagem por Betis, Lazio, entre outros, interessa. Quero começar falando sobre Bakayoko. O volante que não joga desde 2024 foi oferecido ao Timão. O nome dele acabou sendo avaliado, abre aspas, nunca esteve nos nossos planos, descartamos. O nome foi oferecido, o departamento de scout viu, não gostou e automaticamente Bakayoko deixou de ser opção. Nunca houve nem sequer uma rodada de negociação. Quero falar agora sobre Luiz Felipe, esse zagueiro é brasileiro, 29 anos de idade, formado no Ituano, vendido na sequência para Lazio e desde então carreira só no exterior. Jogou bastante tempo na Lazio, esteve no Betis, passou pelo Al Ittihad, pelo Olympique de Marselha e disputou a última temporada no Rayo Vallecano, uma das sensações do futebol espanhol. Atleta de 29 anos de idade, 17 partidas, ele termina a temporada como titular. E seu vínculo por lá se encerra em junho, ou seja, ele já pode assinar com qualquer clube brasileiro ou do exterior. Abre aspas para essa minha fonte, não tem chance de esse jogador ser contratado. Luiz Araújo, atacante do Flamengo e antigo sonho de vários torcedores alvinegros, é outra possibilidade irreal. Se sair do Flamengo vai custar 8, 9 ou até 10 milhões de euros. E o Corinthians busca contratações sem investimento. Hoje, o maior objetivo de Marcelo Paes é acertar a renovação de contrato de Memphis Depay. O holandês, que está disputando a Copa do Mundo, ainda não respondeu se topa ou não jogar no Timão diante da nova oferta. E você, que pensa sobre contratações no Timão? Use o espaço para comentário e para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o Corinthians tem novo prazo para pagamento de uma dívida salgada. Você lembra daqueles quase 40 milhões de reais de pendência com Tadieres por Rodrigo Gal, certo? O prazo para quitação terminou nessa sexta-feira, mas o presidente Osmar Stabile, antes de embarcar aqui para os Estados Unidos para assistir a Brasil e Marrocos, conseguiu que o Tadieres estendesse esse pagamento para terça-feira da próxima semana. O Tadieres também concordou com o pagamento à vista com desconto. O Corinthians vai ser responsável por algo na casa dos 36 milhões de reais. O grande problema é conseguir toda essa grana. Parte do dinheiro vem do empréstimo da Outfields, mas o Corinthians também depende da aprovação de um presidente de um fundo para que o restante da grana seja utilizado. Timão que já gastou mais de 80 milhões de reais com dívidas deixadas por outros presidentes na atual temporada, cerca de 40 milhões com o Santos Laguna pelo Félix Torres e mais 40 milhões de reais com Matias Rojas. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que tem 11 jogadores em fim de contrato, caso mais grave de Memphis Depay, cujo vínculo se encerra em 20 de julho. Ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça sem custos assim que a Copa do Mundo terminar. Os outros jogadores que estão com o contrato perto do fim, todos com vínculos acabando em 31 de dezembro. São eles Vitinho, atacante, Carrilho, meio-campista, Angileri, lateral esquerdo, Linga, atacante e Labiade, meio-atacante. Esses são atletas que vêm sendo mais utilizados. Queria destacar também casos de 3 atletas emprestados. Caio César, que pertence ao Al Hilal, ponta que, quando está bem fisicamente, é útil. Alan, que veio do Flamengo, empréstimo até o fim da temporada. E Matheus Pereira, que apesar de ter vindo por empréstimo, custou 1.800.000 reais, jogador que segue vinculado ao Fortaleza. Os dois últimos casos, de Hugo, lateral esquerdo, e André Ramalho, zagueiro. O Corinthians procura desesperadamente por interessados desses dois jogadores antes mesmo do fim do vínculo. A ideia é equacionar, reduzir folha, diminuir custos, e esses dois jogadores que não vêm sendo utilizados são cartas fora do baralho. Sobre a renovação de contrato de Memphis Depay, contei para vocês que nos últimos dias o Timão apresentou sua primeira proposta oficial para o Memphis, que teria de reduzir de forma considerável seus vencimentos para permanecer no Timão a partir da metade do ano. Além disso, ele precisaria abrir mão de todos os bônus a que teve direito nos 2 primeiros anos de contrato. Foram esses bônus e também luvas que o fizeram ter direito hoje a receber 43 milhões de reais. Essa é a pendência do Corinthians para com o Memphis. O Timão promete fazer a quitação desses 43 milhões de reais parcelados em 2 anos. Ele também teria direito a um salário bem menor do que os 6 milhões de reais atuais, algo na casa dos 2 milhões. Memphis ficou de pensar e prometeu uma resposta para os próximos dias. O foco dele hoje está todo voltado à Copa do Mundo, até porque o Memphis sabe que se for bem, vestindo a camisa da seleção holandesa, na Copa dos Estados Unidos, do Canadá e do México, não devem lhe faltar oportunidades e propostas melhores do ponto de vista financeiro do exterior.
Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero fechar esse vídeo para contar que o Corinthians tem conversas avançadas com a Fatal Model, a empresa de acompanhantes que tenta há bastante tempo patrocinar o uniforme alvinegro. O Corinthians sempre encarou essa história como um enorme tabu e sempre a descartou. Mas, diante da enorme dificuldade financeira, o Timão tem apenas até essa sexta-feira para arranjar mais de 40 milhões de reais para pagar o Tadieres em relação a Rodrigo Garro. Isso sem falar em uma série de outros transfer bans. As tratativas entre Corinthians e Fatal Model avançaram. A ideia da Fatal é expor a marca da Fatal Fans no short do uniforme do time principal do Corinthians. Existem também outras propriedades sendo negociadas, como no time feminino, então, além de modalidades esportivas como basquete e esportes terrestres. Posso contar para vocês que já existe um acordo entre Corinthians e Fatal. Os valores estão acertados e as partes estão trabalhando na minuta do contrato, mas, diante de toda a repercussão negativa que esse acordo pode vir a ter, não dá para cravar o acordo. A pressão em cima do presidente Osmar Stabile para que essa negociação não avance, apesar de toda a dificuldade financeira. A Fatal havia oferecido 17 milhões de dólares, o Corinthians respondeu com uma contraproposta que foi aceita. Importante registrar que o primeiro papo entre as partes previa um acordo de 6 milhões de reais apenas pelo futebol, apenas pelos esportes amadores. A coisa foi evoluindo, outras propriedades foram avançando e nesse momento o futebol masculino garantiria 6 milhões de reais, futebol feminino ficaria com 5 milhões, basquete e futsal com 4 e 2 milhões de reais, respectivamente. O que você pensa sobre o tema? Vale a pena avançar numa negociação como essa em nome do dinheiro? Você se sente confortável? Entende que não? Como é que você ajudaria o Corinthians a pagar as contas na condição de presidente alvinegro? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Ídolo do torcedor do Atlético, Bernard admitiu que esteve na mira de Corinthians, Flamengo e Palmeiras. A revelação foi feita em entrevista exclusiva à Rádio 98 FM em Belo Horizonte, da qual faço parte. Abre aspas para o Bernard. Chegamos a conversar com Corinthians, Flamengo e Palmeiras também. Isso aconteceu mais de uma vez. Chegaram a oferecer mais dinheiro do que o Atlético. Eu nunca tinha falado sobre isso, mas teve propostas. Só que eu queria voltar para o Galo. Tinha prometido e era um desejo meu. Esse episódio, ou esse momento ao qual o Bernard se refere, diz respeito ao momento em que ele sai do futebol grego, decide voltar ao Brasil, tem a oferta do Galo, onde recebe na casa dos 700 mil reais, e recebe também convites e ofertas para ganhar acima de R$1 milhão por mês nos concorrentes que ele mesmo citou. No fim das contas, prevaleceu a vontade do Bernard e mesmo ganhando menos, ele assinou contrato com o seu time do coração. Bernard, que viveu altos e baixos desde seu retorno, momento de maior dificuldade depois de ele marcar um gol na Sul-Americana contra o Juventud de las Pedras. Ele coloca a mão em uma das orelhas para provocar o torcedor que vinha o xingando. A partir dali a coisa ficou terrível. E chegou-se a discutir a possibilidade até de uma liberação gratuita para clubes da Europa na metade do ano. O tempo passou, o Bernard recuperou a condição de titular, sob o comando do Barba tem jogado bem e recentemente foi alvo de uma proposta de 1 milhão de euros do Panathinaikos já recusada. Mesmo com um acordo verbal, semanas atrás, de que ele seria liberado de graça, a coisa mudou de tal nível que mesmo com uma oferta de 1 milhão de euros e o atleta permaneceu nos últimos 5 jogos, o Bernard teve participação direta em 4 gols. Você gostaria do Bernard, 33 anos de idade, defendendo seu clube do coração? Use o espaço para comentar e avaliar. Só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, decidiu quebrar o silêncio para explicar sobre uma série de situações importantes no clube. A primeira delas em relação às saídas de atletas. Tenho contado para vocês sobre o risco de um desmanche no Corinthians para o segundo semestre. O Yuri Alberto pediu para sair. O Hugo Souza tem um acordo verbal com a diretoria de que em caso de propostas de 13 milhões de euros, ele será negociado. Renovação de Memphis Depay segue enrolada. Mateuzinho foi alvo de uma proposta de 7 milhões de euros do Zenit, que já foi recusada. Isso sem falar em André e Breno Bidon, que são velhos sonhos de clubes europeus. Até o Alan, volante que é reserva e está emprestado pelo Flamengo, passou a ser especulado como possível reforço da Roma. Marcelo Paz assegurou que nesse momento não há nenhuma proposta oficial na mesa do Corinthians, embora admita que a tendência é que essas ofertas apareçam. O presidente Osmar Stabile também afirmou que há necessidade de pelo menos uma grande venda. Se não for uma grande venda, é possível que o Timão tenha de se desfazer de 2 atletas ao longo dos próximos dias. Importante registrar também que há uma briga interna para redução considerável da folha salarial
E essa queda pode vir da saída de Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais mensais. Para completar, nessa entrevista que o Marcelo Paz deu à Corinthians TV, ele afirmou que a ideia do Timão é sair de férias em 31 de maio, dia seguinte ao último jogo do Campeonato Brasileiro, período de férias para os atletas durante a Copa do Mundo e reapresentação em 24 de junho. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.